Eles eram chamados de lobos do mar, predadores invisíveis que vagavam pelo Atlântico em busca de presas. Mas por trás da glória projetada pela propaganda nazista, havia uma verdade brutal: 3 em cada 4 tripulantes de U-Boats jamais voltaram para casa. Uma taxa de mortalidade maior do que a de qualquer outra força armada na história da guerra moderna. O submarino era, para muitos, um caixão de aço antes mesmo de zarpar. Mas como convencer milhares de jovens a entrar voluntariamente em uma máquina tão impiedosa? O segredo não estava apenas na disciplina ou na coragem, mas em algo mais sombrio. Um processo de seleção invisível, testes psicológicos implacáveis, e uma forja mental que transformava homens comuns em criaturas adaptadas ao inferno. Ao longo deste vídeo, vamos revelar cada camada dessa forja. E no final, você vai descobrir a única característica mental, o ingrediente esquecido, que separava os que sobreviviam nas profundezas daqueles que quebravam sob a pressão da escuridão. Antes mesmo da primeira batalha, viver a bordo de um U-Boat já era um teste contra o próprio corpo. Imagine 50 homens espremidos em um espaço menor que um ônibus. O ar era pesado, impregnado de óleo e suor. O sistema de beliche quente revelava a falta absoluta de espaço. Um homem deixava a cama, ainda molhado de suor, e o outro se deitava imediatamente sobre o mesmo colchão, ainda quente. A privacidade? Nenhuma. Apenas 2 banheiros minúsculos para toda a tripulação, e muitas vezes, um deles era usado como despensa de alimentos. No início da missão, a comida era surpreendentemente boa: pão fresco, carne, salsichas. Mas após algumas semanas, o mofo surgia e se tornava inevitável. Os tripulantes davam ao pão embolorado o apelido grotesco de a barba de Hitler, e simplesmente raspavam a camada de fungo para continuar comendo. A condensação pingava constantemente dos canos, encharcando roupas e camas. Nada nunca secava. Cada respiração era úmida, pesada, e havia o som incessante. Na superfície, o rugido ensurdecedor dos motores a diesel fazia o casco vibrar como um tambor metálico. Submersos, o silêncio era substituído por um zumbido claustrofóbico dos motores elétricos e o eco do próprio coração batendo dentro da cabeça. Era um ataque sensorial sem trégua, dia e noite, que lentamente corroía a sanidade. Mas, como encontrar homens capazes de suportar tudo isso? A seleção começava pelo físico, mas não buscava guerreiros musculosos. A marinha alemã queria homens baixos, magros, de constituição discreta. O motivo era simples e cruel: quanto menor o corpo, menor o consumo do recurso mais valioso do submarino, o oxigênio. Mas o verdadeiro teste era invisível. Primeiro vinha o teste do cheiro. A mistura letal do submarino era recriada: diesel, óleo de cozinha rançoso, mofo impregnado nas paredes, suor humano acumulado por semanas. Esse odor nauseante era, na verdade, o cheiro da guerra submarina. Um recruta que recuava diante desse choque sensorial não era apenas frágil, era descartado. Superado o cheiro, vinham os testes psicológicos. Ali, um conceito alemão se tornava central: Nervenstark, a força dos nervos. Em câmaras escuras, os candidatos eram submetidos a estímulos de choque e pavor. Mas não bastava resistir ao medo. Os médicos mediam o tempo que o coração levava para voltar ao ritmo normal após o susto. Apenas aqueles que se recuperavam com rapidez anormal eram considerados aptos. A guerra submarina não precisava de homens sem medo, mas de homens capazes de domesticar o medo como se fosse parte de si mesmos. Dentro do submarino, cada função era uma engrenagem vital e uma bomba relógio. O Deselvart, o engenheiro-chefe, trabalhava no compartimento mais barulhento e quente, onde a temperatura podia ultrapassar os 50 graus Celsius. Ele precisava identificar falhas apenas pelo som ou pela vibração do motor. Um erro de diagnóstico poderia significar a morte instantânea de toda a tripulação. O torpedomechaniquer carregava a responsabilidade de lidar com toneladas de explosivos. Em um espaço úmido e balançante, a menor falha de cálculo poderia transformar o U-Boat em sua própria sepultura. E até o cozinheiro desempenhava uma missão crucial: alimentar 50 homens à beira do colapso psicológico. Com uma cozinha do tamanho de um armário, ele precisava transformar enlatados e restos em algo que mantivesse o moral minimamente vivo.
Em um submarino, até o sabor de uma refeição podia ser uma arma contra o desespero. Mas passar nos testes em terra era apenas o início. A verdadeira forja acontecia no mar. Um dos exercícios mais temidos era o tal Schreter, o escape de um submarino afundado. Os recrutas eram lançados em piscinas profundas, presos a cabos-guia, obrigados a subir lentamente enquanto expiravam ar de um aparelho rudimentar. Um erro na respiração e seus pulmões explodiriam. Para intensificar o terror, instrutores do lado de fora martelavam o casco, simulando as cargas de profundidade inimigas. O som metálico e ameaçador não era um acaso, representava o medo mais visceral, o som que significava morte iminente. Além disso, alguns se tornavam operadores de hidrofone, os ouvidos do submarino. Esses homens passavam horas em absoluto silêncio, treinados para distinguir o canto de uma baleia do som distante de uma hélice inimiga. A vida de 50 homens dependia da precisão desse julgamento auditivo. Era a mente humana transformada em radar, em máquina. E agora chegamos à promessa inicial. Imagine o cenário. E o Bolto é caçado por destroyers inimigos. O alarme toca. Cargas de profundidade. O casco de aço treme, as luzes piscam, válvulas estouram. O inimigo está jogando bombas em série, e cada explosão parece a última. O instinto humano seria gritar, rezar ou ceder ao pânico. Mas esses homens faziam o contrário, ficavam imóveis. Cada um se agarrava à sua tarefa como se fosse o único universo possível. O operador de rádio, cego para o caos, focava apenas em captar sinais. O comandante, com o rosto impassível, calculava a profundidade e esperava. A arma secreta não era coragem. Era a aceitação radical da impotência. Ao entenderem que não podiam controlar o mundo exterior, eles se tornavam mestres absolutos do seu mundo interior. Dissociavam-se do caos, transformando o medo em concentração. Essa foi a verdadeira blindagem psicológica da guerra submarina. Não era aço, era a mente. A história da guerra não é feita apenas de batalhas grandiosas, mas também de guerras silenciosas travadas dentro da mente humana. A Forja dos Lobos não criou apenas soldados, criou sobreviventes moldados pelo limite da existência. Mais de 30 mil homens entraram nos U-Boats entre 1939 e 1945. Quase 28 mil nunca voltaram. Estar a bordo era abraçar uma roleta russa em alto mar, onde cada patrulha podia ser a última. Durante a Batalha do Atlântico, os submarinos afundaram milhares de navios e espalharam medo pelo mundo. Mas a cada ataque bem-sucedido, os caçadores se tornavam presas, perseguidos sem trégua por destroyers e aviões que aprimoravam suas armas a cada vitória. Um sobrevivente resumiu o peso dessa realidade em poucas palavras. Não era coragem o que nos mantinha vivos, era apenas o tempo que ainda não havia nos escolhido. Assim, os lobos do mar não foram apenas guerreiros. Foram homens tragados por uma guerra sem saída, onde viver não significava vencer, apenas adiar o inevitável. Comente abaixo, qual dos testes você acha que seria o mais difícil de suportar? O cheiro nauseante, a câmara escura ou o escape mortal? Sua resposta não só nos ajuda a entender o que mais impressiona nessas histórias, mas também mantém viva essa memória. Até o próximo vídeo.